Estamos ao vivo, começando mais um Notícias da Manhã, seu giro de notícias e resumo das notícias aqui na Folha Democrata. Bolsonaro preso amanhã, gente? Amanhã não, porque é final de semana. Mas enfim, a gente já está acompanhando aqui todas as principais novidades. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024. Obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos organizar aqui o noticiário. Vamos trazer notícias importantes para vocês, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Agradecer a presença de todo mundo e, como sempre, pedir contribuições, ajudas de vocês para a gente fazer bem o nosso trabalho. Tá corrido, eu tô cobrindo esse negócio da questão da operação da Polícia Federal. Tenho aí novidades para tratar com vocês. Vamos trazer todas as principais notícias para não faltar absolutamente nada, meus queridos, minhas queridas. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Manda seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. A gente quer que vocês participem efetivamente aqui conosco. Então é muito importante aqui que vocês estejam conosco, tá, gente? Isso é fundamental para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, vamos tratar de todos os principais assuntos e tô aqui só organizando como é que eu vou começar a leitura, mas agradecer aí a presença de todos vocês. Fala Cris, restaurante, tá aqui com a gente, 50 caracteres. Maria Isabel Feboli Manzano, bom dia, queridos. Agradecer a Sandra, Iniciativa Inspiração e Eliane Soares que chegaram no horário. Eu que cheguei um pouquinho depois, meus queridos e minhas queridas. Precisamos de R$60 de superchats. Ou Pix, tá, gente? Pix é folhademocrata@gmail.com. Se for mandar Pix, diga o valor no chat, tá, gente? Que é bastante importante pra gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Agradecer a presença de vocês todos. Bom dia, Pedro. Bom dia, minha querida. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos lá, vamos para as principais notícias e vamos trazer aí o que está rolando. Vamos começar pela CNN Brasil, meus queridos e minhas queridas, que está cada vez mais bolsonarista, essa emissora. Vamos entender aqui direitinho o que está rolando por lá. No F5, que é o site de entretenimento da Folha de São Paulo. Vamos entender aqui direitinho. CNN Brasil contrata ex-Globo Maurício Noriega e a ex-SBT Débora Bergamasco. Eu não sei se vocês lembram quem é a Débora Bergamasco. É a jornalista que passou pano pro Queiroz numa entrevista. Ela ficava levantando as bolas da família Bolsonaro no governo que ficou durante 4 anos, tá? Então saem as jornalistas que questionaram o documentário a respeito do golpe. E entra uma pessoa mais amiga à pauta, né, gente? Canal de notícias também terá nova correspondente na América Latina, Luciana Tadeu, que atua na Argentina. Vamos entender aqui direitinho. Reportagem do Gabriel Wacker. A CNN Brasil acertou 3 contratações para reforçar o seu time de jornalistas nesta quinta-feira. O canal de notícias fechou com Maurício Noriega, ex-Globo, e Débora Bergamasco, ex-SBT, e Luciana Tadeu, nova correspondente na América Latina do canal. A informação foi confirmada pela emissora, a UF5. Todos eles começam a trabalhar em programas do canal ainda neste mês de fevereiro, data que será definida em breve. A contratação que mais chama a atenção é de Noriega, jornalista esportivo que teve passagem de 21 anos pela Globo. Maurício Noriega estará todos os domingos no Domingol com Benjamin Beck. Por 3 vezes por semana, Noriega também participará dos jornais da CNN Bom Dia e Brasil ao meio-dia, além de trazer as notícias e análises esportivas para o site do canal. Já a Débora é reconhecida como uma jornalista política de bom acesso a informações em Brasília. Ela será analista política na capital federal e também trará informações sobre os bastidores do poder. Além da passagem pela Folha de São Paulo, Débora Bergamasco estava no SBT desde 2018, quando foi a principal nome na cobertura política e por onde comandou o programa Poder em Foco nas noites de domingo. Por fim, Luciana Tadeu será correspondente fixa da CNN Brasil para a América Latina a partir de Buenos Aires, na Argentina. A jornalista tem experiência de 10 anos no país e vai cobrir os países vizinhos ao Brasil. As contratações feitas pela CNN Brasil chegam para tentar reforçar o conteúdo do canal, que vive um bom momento no digital, mas perde audiência na TV para Jovem Pan e para Globo News, os seus maiores concorrentes. Estamos comprometidos em fortalecer nossa equipe para alcançar novos patamares de excelência jornalística. Reforçamos nosso time
para que todos juntos possamos crescer ainda mais, afirma Virgílio Abranches, vice-presidente de jornalismo, conteúdo e operações da CNN Brasil, meus queridos e minhas queridas. Esqueci de conectar um negócio aqui. Vamos lá. Galera, cada vez mais bolsonarista. Amigos estavam me relatando lá que eles estavam vendo a cobertura da CNN Brasil e tá muito passando pano pro Bolsonaro. Tá muito dizendo que não tem nada que incrimina ele, sendo que eu estou em contato com pessoas da PF, ó, a prisão, meus queridos, ela é muito eminente, tá? Vamos falar então da operação de ontem, gente. Passaporte do Bolsonaro foi entregue às autoridades. Tá lá na Folha Democrata. Advogado do ex-presidente diz que o documento foi entregue antes do meio-dia, conforme solicitado pela Polícia Federal. Está em posse da Polícia Federal o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada na quinta-feira, dia 8, pela Polícia Federal por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o advogado de defesa do ex-presidente Fábio Weingarten, a entrega ocorreu pouco antes do meio-dia. Em post publicado na rede social X, o advogado informa que o documento já foi entregue para as autoridades competentes antes do meio-dia em Brasília, conforme determinação. Na sequência, o advogado lembra que na única vez que o presidente Bolsonaro saiu do Brasil, num passado próximo, a convite do governo eleito da Argentina, os advogados peticionaram no Supremo, consultando e comunicando. Tanto Bolsonaro como os ministros e militares integrantes do seu governo foram alvo da operação, suspeitos de terem atuado na tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023. Entre os investigados estão o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, e o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A operação é deflagrada após o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid terem fechado acordo de colaboração premiada com os investigadores da Polícia Federal. O acordo foi enviado à Procuradoria-Geral da República e recebeu a homologação do STF. Na decisão do STF que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirma que Bolsonaro teria colaborado para a preparação de uma minuta de decreto que tinha como objetivo viabilizar a execução de um golpe de Estado no país. O relatório também cita reuniões entre militares de alta patente, tanto da ativa quanto da reserva, na qual se debatia aspectos operacionais do golpe. Reunião. A minuta de decreto para executar o golpe de Estado foi entregue ao ex-presidente em 2022 pelo então assessor da presidência para assuntos internacionais Felipe G. Martins, que foi preso preventivamente nesta quinta, e pelo advogado Almauri Feres Saad, já vamos falar dele, apontado como mentor intelectual do documento. A Polícia Federal afirma que Bolsonaro teria pedido alterações do documento para tirar os nomes de Mendes e de Pacheco. Em dado momento, a PF afirma que Moraes foi monitorado pelos investigados, demonstrando que os atos relacionados à tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito estavam em execução. Um dos eventos cruciais para as investigações, conforme aponta a PF, foi a reunião convocada por Bolsonaro com a alta cúpula do governo federal, realizada no dia 5 de julho de 2022. No encontro, então, o presidente teria cobrado aos presentes que se valessem dos seus cargos para disseminar informações falsas sobre as supostas fraudes nas eleições. Um vídeo com a gravação da reunião foi encontrado em um dos computadores do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a PF após ter sido preso preventivamente nas investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Reportagem do Pedro Pedruzzi, lá da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas. Estamos começando muito bem aqui a nossa live. Vamos trazer notícias quentinhas para vocês e também vamos contextualizar, tratar informações importantes para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Bom dia aí a todo mundo que está nos acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada, queridos e queridas. Vamos lá, gente. Vamos então para o jornal O Globo. Vamos entender aqui uma notícia quente
da jornalista Bela Megali. Vamos ficar por dentro de tudo, para todo mundo ficar por dentro de todas as informações. Em reunião, Bolsonaro convocou ministros a agirem antes das eleições. Se reagir depois, vai ter um caos no Brasil. Aí tem o seguinte. Em vídeo exclusivo obtido pela coluna de Bela Megali, que baseou a ação da PF, Bolsonaro ataca Lula e ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. A reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, peça central na operação deflagrada pela Polícia Federal, foi marcada por reações de nervosismo, ofensas, palavrões e destempero do então presidente. A coluna teve acesso exclusivo a mais de 1 hora de vídeo que registra o encontro, que segundo a PF revela o arranjo da dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo. A gravação mostra Jair Bolsonaro visivelmente alterado, desferindo ataques ao então adversário Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chega a se referir como Satanás, com sucessivas ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições, disse Bolsonaro. Será que a gente consegue mostrar? Melhor não, vamos lá. Durante toda a reunião, Bolsonaro ordena que seus ministros atuem para questionar o processo eleitoral do dia 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno, pois mostrava certeza na vitória de Lula por conta da infundada fraude que alegava existir antes mesmo de iniciada a disputa. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições e acontecer o que está pintando. Está pintando. Eu parei de falar em voto em pré e as eleições há umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora aqui, eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes, afirma o então presidente. Fala, Carla Prado, bom dia a todos que não foram presos com posse de arma não registrada. De brinde ainda acharam pepita de garimpo em casa. Exatamente. Valdemar da Costa Neto, garimpeiro, né, gente? A gente ficou sabendo disso. Tem algumas reportagens do De Olho nos Uralistas também a respeito dessa questão. Fala, Rodrigo Pavanelli, bom dia. Não esqueçam, gente, superchats, contribuições, participem, façam perguntas, estejam presentes aqui pra gente trazer todas as principais informações pra vocês. Vamos ver aqui o que o Bolsonaro falou nessa reunião. Bolsonaro defende ainda que todos os integrantes da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral façam uma nota conjunta afirmando que a lisura das eleições são simplesmente impossíveis de serem atingidas. O ex-presidente afirma que a nota precisa ser subscrita pela Ordem dos Advogados do Brasil, meus queridos e minhas queridas. Em um dos momentos de mais irritação, Bolsonaro chega a jogar os óculos na mesa e cobra os seus ministros. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira? Vamos lá, eu não estou de brincadeira. O que está em jogo é bem maior e que nós temos e contamos aqui na Terra, que é a porra da liberdade. Mas claro, impossível, nós vamos ter que reagir, diz ele. O então presidente fala abertamente que o TSE errou ao chamar as Forças Armadas para integrar o Comitê de Transparência Eleitoral da Corte, mas admite que se beneficiou disso. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro, eles erraram, para nós foi excelente. Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Em outro momento, Bolsonaro dispara ataques sucessivos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin, dizendo que os caras estão preparando tudo para que Lula ganhe as eleições no primeiro turno, mas por meio de fraude. Alguém acredita que Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes, se acreditar levanta o braço, acredita que são pessoas isentas? Todos permaneceram em silêncio diante do questionamento de Bolsonaro. Em seguida, refere-se à cadeira presidencial como cagada e emenda cagada do bem.
Como é que eu ganho uma eleição, um fudido como eu? Deputado do baixo clero, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado um porra como um deputado, diz ele nessa fala. Parece que agora esse deputadozinho aí que fez muito mal ao Brasil vai ser enjaulado, né, Bolsonaro? Vai ser preso, né, Bolsonaro? Por isso que você está aí todo preocupado e por isso que você tentou, de fato, um golpe. Por isso que você está passando mal nesse carnaval. A gente sabe o que está acontecendo exatamente, meus queridos e minhas queridas. Vamos recapitular então o que foi a operação de ontem, gente. Porque ontem a gente estava a quente e hoje a gente vai trazer informações importantes. Fora Bolsonaro e gangue de mafiosos da Ivete, queridíssima. Obrigado por acompanhar aqui a nossa live, minha queridíssima e meu queridíssimo. Vamos lá. Bolsonaro e outros militares são alvos da operação Tempus Veritatis. Em rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que espera que o rigor da lei seja aplicado contra aqueles que atacaram a democracia. A operação Tempus Veritatis tem como alvo diversos militares que integram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante da notícia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira esperar que o rigor da lei seja aplicado contra aqueles que atacaram a democracia, ao financiar os acampamentos que culminaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, tá, ô Agência Brasil? Tá errado aqui. Entre os investigados estão o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, general Augusto Heleno Ribeiro, o ex-ministro da Casa Civil Walter Souza Braga Neto e o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. É muito difícil um presidente da República comentar sobre uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de justiça. Eu espero que não ocorra nenhum excesso, que seja aplicado o rigor da lei. Sabemos dos ataques à democracia, precisamos saber quem financiou os acampamentos, vamos esperar as investigações, afirmou o presidente Lula. Declaração foi um recorte de um trecho da entrevista concedida por Lula à rádio Itatiaia. O comentário se referia à operação que cumpre 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, além de 48 medidas cautelares que incluem a proibição de manter contato com outros investigados, a proibição de se ausentar do país com a entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e a suspensão do exercício de funções públicas. As medidas judiciais foram expedidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre elas está a de apreender o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação é deflagrada após o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ter fechado acordo de delação premiada com os investigadores da PF. O acordo foi enviado à Procuradoria-Geral da República e já recebeu a homologação do STF. Também por meio das redes sociais, o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que em cumprimento das decisões de hoje, o presidente Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes, já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão e que se encontrava em Mambucaba, retorne à sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados, postou Weingarten. Segundo a investigação, entre os alvos da operação estão o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, major da Reserva, Ângelo Martins de Nicoli, coronel reformado do Exército, Ailton Gonçalves Moraes de Barros, esse aqui desmaiou, coronel Guilherme Marques Almeida, que é da área de psicologia, tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, ex-comandante-geral da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, que pregou golpe, general Mário Fernandes, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, general Estevan Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, general de brigada reformado Laércio Virgílio, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, que é o Paulinho Figueiredo Neto, do ditador João Batista Figueiredo, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Há mandados de prisão contra o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe G. Martins, o coronel Bernardo Romão Correia Neto, o coronel da Reserva Marcelo Costa Câmara, major Rafael Martins de Oliveira. Felipe G. Martins, discípulo do Olavo de Carvalho, tá, gente?
As medidas judiciais foram cumpridas nos seguintes estados: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento de alguns mandados. Colaborou Felipe Pontes, reportagem do Pedro Peduzzi, lá da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas. Muito importante para todo mundo ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada. Vamos lá! Bolsonaro pediu e aprovou mudança em minuta que previa o golpe de Estado, diz a investigação da Polícia Federal. Tô recapitulando tudo, tá, gente? Para vocês não perderem absolutamente nada do que tá rolando. Bolsonaro convocou reunião com comandantes das Forças Armadas e foi apresentar minuta e pressioná-los a aderir ao golpe de Estado. Encontro foi no dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada. Investigação da Polícia Federal aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou mudanças na minuta de decreto com o qual pretendia executar um golpe de Estado no país. A informação consta da decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou mandados de busca e apreensão e prisão dos envolvidos. Segundo a Polícia Federal, a minuta inicial previa que as prisões dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, após receber o texto, apresentado por Felipe G. Martins, o ex-assessor especial da presidência para assuntos internacionais, que foi preso preventivamente na quinta-feira, Bolsonaro solicitou mudanças a Martins. Na nova versão, permaneceram a prisão de Moraes e a convocação de novas eleições. O advogado Amaury Saad também foi alvo da operação. Já vamos falar dele. Conforme descrito, os elementos informativos colhidos revelaram que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentado por Felipe G. Martins e Amaury Feres Saad para executar um golpe de Estado, detalhando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e, ao final, decretando a prisão de diversas autoridades, entre as quais ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, por fim, determinava a realização de novas eleições. Posteriormente, foram realizadas alterações a pedido do então presidente, permanecendo a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições, diz o trecho da decisão. Reunião com os comandantes. Após ter concordado com o novo texto, Bolsonaro, conforme a Polícia Federal, convocou uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, Almirante Almir Garnier Santos da Marinha, General Marco Antônio Freire Gomes do Exército e o Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior da Aeronáutica, para apresentar a minuta e pressioná-los a aderirem ao golpe de Estado. O encontro foi realizado no dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada. Bom dia, Giovanni Santos de Jesus, sejam bem-vindos aí todos. Lembrando, gente, como sempre, precisamos da ajuda de vocês, superchats, contribuições, passamos 70 mil inscritos, a gente precisa que vocês se engajem aqui no canal. Se a galera mandar R$2, a gente fica muito perto da nossa meta, tá, gente? Muito importante aqui que vocês nos apoiem nessa missão de manter todo mundo muito bem informado. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Monitoramento do Alexandre de Moraes. Policiais federais identificaram ainda que o grupo monitorou Alexandre de Moraes para executar a pretendida ordem de prisão em caso da consumação do golpe de Estado. A investigação mostrou monitoramento de deslocamento de Moraes entre Brasília e São Paulo nos dias 15, 21, 24 e 31 de dezembro de 2022, a partir de mensagens trocadas entre Mauro Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, e o coronel do Exército Marcelo Câmara, que atuou como assessor especial da Presidência da República. Nas mensagens, Mauro Cid se referia ao ministro do Supremo pelo termo professora. A investigação constatou que os deslocamentos entre Brasília e São Paulo do ministro Alexandre de Moraes são coincidentes com os da pessoa que estava sendo monitorada e acompanhada pelo grupo. Assim como o termo professor utilizado por Mauro Cid e Marcelo Câmara teria sido um codinome para a ação que tinha o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como alvo, informou a Polícia Federal. Para a polícia,
O monitoramento demonstra que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, procedendo à eventual captura e detenção do chefe do Poder Judiciário Eleitoral. Reportagem da Carolina Pimentel, da Agência Brasil. Dá meus bons dias aqui para Judite Neves da Silva. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda aqui. Estamos nos aproximando aí de 30 pessoas assistindo a nossa live. Agradecer a presença de todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para todo mundo começar muito bem o dia, meus queridos. Que bacana que a Judite está aqui com a gente. Tem uma galera que é sempre companheira, que está sempre acompanhando as nossas lives, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver como é que tá o canal aqui, gente. Estamos com uma audiência bacana, mas estamos com superchats, ainda nada de superchats, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer esse trabalho da melhor maneira, gente. É muito importante aí todo o engajamento que vocês puderem nos fornecer, meus queridos e minhas queridas. Isso é muito importante pra gente manter todas as informações. Se a galera mandar superchats, eu dou uma estendida, tá, gente? Tem uma notícia aqui que eu não tinha separado, mas é importante e eu vou trazer pra vocês aí, mas só se tiver superchats ou membros novos no canal, tá, gente? Estamos com 54 curtidas. Toda vez que eu leio ou ouço Tempo Veritatis, vem Joaquim Broden na minha cabeça falando Atero Dominatus. Ô, querido Giovanni, obrigado, queridíssimo. Olha aí, Suzana Inês, ótimo trabalho, Pedro. Ótimo trabalho vocês, meus queridos. Obrigado por viabilizarem aqui as minhas lives. É muito importante aqui pra gente ter mais um canal com 100 mil inscritos. É a nossa briga aí, nossa próxima barreira que a gente vai certamente passar, meus queridos e minhas queridas. Faltam 56 então agora. Quem puder nos ajudar mais, eu agradeço de coração. Façam como a Suzana, gente. Não tô pedindo muita grana, não. Quem mandar 20 pila, ganha livro, tá? Então é bastante importante para vocês poderem acompanhar. São algumas formas que a gente pode retribuir para vocês, para todo mundo ficar por dentro de tudo, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigado aí pela generosidade de todos vocês. Ontem, gente, eu tava numa correria muito louca e... vamos lá então, gente. Ontem eu tava numa correria louca porque tava rolando essa operação, né? E eu tive contato porque tem uma jornalista em Brasília que ela foi do Congresso em Foco e foi do site Antagonista, e a gente bate muita bola, a gente troca muita figurinha, que é a Vanessa Lippelt. E ontem eu assinei a primeira matéria com ela sobre as investigações da Polícia Federal ontem, tá, gente? Eu assinei lá no Diário do Centro do Mundo e trago algumas informações aqui pra vocês na nossa live aqui. Fala aqui, Oliveira. Bom dia, Pedro. Vocês estão fazendo um maravilhoso trabalho. Obrigado, querida. Xanda Fontes. Bom dia, Pedro e companheiros. Dedo no like e bora bater 100 likes. Então, eu e a Vanessa escrevemos esse texto aqui. Autor da minuta que pediu a prisão de Moraes, Gilmar e Pacheco, ele já tinha defendido golpe no Supremo Tribunal Federal em livro e ele foi citado na CPI do golpe. Como eu falei para vocês, marquem esse nome. O advogado Amaury Ferri Saad é apontado como autor da minuta golpista que foi editada por Bolsonaro com Felipe G. Martins, diz a investigação da Polícia Federal. Vamos ler juntos aqui. A minuta de golpe de Estado encontrada na residência do ex-ministro Anderson Torres e que também foi entregue para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez alterações, foi redigida pelo advogado Amaury Ferri Saad e pelo assessor de assuntos internacionais Felipe G. Martins. O bolsonarista Martins foi preso nesta quinta pela Polícia Federal. Essas informações constam no na investigação da Polícia Federal, no relatório 12.100 que o DCM obteve. A petição descreve 6 núcleos diferentes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar comprometer as eleições de 2022 antes, durante e após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as 6 áreas, né,
O núcleo jurídico que assessorou Bolsonaro em sua tentativa de golpe defendeu a prisão dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, após o golpe, bem como a detenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A detenção ocorreria para, posteriormente, serem convocadas novas eleições, de acordo com a Polícia Federal. Diz o documento, tá? Eu transcrevi para vocês entenderem o que está nessa investigação. A Procuradoria-Geral da República salientou a atuação do investigado em parecer pela decretação de sua prisão preventiva. Por sua vez, Felipe Garcia Martins Pereira, então assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, atuou na ala radical do governo, conforme os elementos coligidos em novembro de 2022. Felipe Martins entregou ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, um documento que detalhava considerandos a respeito de supostas interferências no Poder Judiciário, no Poder Executivo e, ao final, decretava a prisão de diversas autoridades, entre elas ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A PF diz que Saad é o autor da minuta do golpe. Em mensagens de WhatsApp encontradas no celular de Mauro Cid pela PF, Jair Bolsonaro teria editado o documento e encurtado. Isso aqui eu fico puto que a galera da CNN tá falando que não tem prova do Bolsonaro no crime. Isso aqui, gente, é batom na cueca, tá? O Bolsonaro sabia da minuta e ele mexeu na minuta golpista. Ele mexeu na minuta golpista. Ele é um dos autores da minuta golpista. Poupou Gilmar Mendes, mas pediu, endossou o pedido de prisão do Alexandre de Moraes. O Xandão foi escalado pelo Bolsonaro para ser um inimigo do Estado, tá, gente? Tudo porque o cara fez o seu trabalho nessa questão de denúncia dos discursos de ódio contra o Supremo. O ex-presidente teria retirado o nome de Gilmar Mendes entre os pedidos de prisão posteriores. Ele foi apontado pela CPMI do 8 de janeiro como autor intelectual da minuta. Antes do movimento golpista, Saad escreveu um livro em que ele defende o direito do presidente de remover ministros do Supremo Tribunal Federal de uma forma sumária. O nome da obra é o artigo 142 da Constituição de 1988, ensaio sobre a sua interpretação e aplicação, indo na mesma linha de interpretação do jurista Ives Gandra Martins. E aí tem um livro aqui que eu printei para trazer para vocês, ó. O artigo 142 da Constituição de 88, ensaio sobre a sua interpretação e aplicação. E aí tem a contracapa aqui, né? Por mais de 30 anos, ninguém no Brasil tinha pensado que o artigo 142 da Constituição de 88, e por uma boa razão, não havia sido preciso. Foi só com o término da lua de mel institucional da nova república, marcada pela alternância do poder de social-democratas e socialistas, que o dispositivo finalmente apareceu no debate público. A partir da eleição de um governo conservador em 2018, inaugurou-se um cenário de guerra aberta entre os poderes, em que o Supremo Tribunal Federal, assumindo atuação declaradamente político-partidária, passou a tutelar o Poder Executivo e parte da opinião pública, com o silêncio aquiescente do Congresso Nacional. Mais do que a ofensa às competências dos poderes constitucionais, o que já seria muito grave, essa guerra significou a volta de instrumentos típicos da ditadura, como a censura e a prisão arbitrária, sem as garantias do devido processo legal, do juiz e do procurador naturais, mesmo sem crime. Em face dessa realidade, muitas pessoas buscaram o artigo 142, um instrumento para retorno da normalidade, sem compreendê-lo totalmente porque lhe faltavam trabalhos doutrinários sobre esse assunto. O presente trabalho verdadeiramente pioneiro e golpista é a primeira interpretação completa do artigo 142 da Constituição de 88. Nele são abordados os antecedentes históricos, a real compostura constitucional do dispositivo, além de, claro,
das suas hipóteses de cabimento e operacionalização. Claro que tem provas da participação do Bolsonaro. Tem sim, tem muitas. E o Almir Saad é o mentor dessa excrescência que é a minuta de golpe, né? Nele, ele defendeu o artigo 142 para intervenção militar e a retirada de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente. O livro de 2021 nega o entendimento jurídico vigente para endossar o artigo 142 da Constituição, invocado por golpistas para justificar os pedidos de intervenção militar. Lúcia Sena, minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua ajuda. E nós estamos agora precisando apenas, meus queridos e minhas queridas, de 51 pilas pra gente fechar muito bem a nossa live. Vamos lá, gente. De 5 em 5, de 2 em 2, a gente fecha numa boa. Saad justifica intervenções golpistas por parte de um presidente que deseja invocar as Forças Armadas com base no artigo 142. A medida considerada adequada pelo presidente da República poderá ser a remoção de um ou mais ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que o órgão continue funcionando. Outra das obras de Saad foi divulgada pelo guru bolsonarista Olavo de Carvalho em janeiro de 2022. Foi o livro Liberdade das Formas nas Contratações Públicas. Ó quem gosta do Saad. Galerinha. É isso aí. Saad é professor de Direito Administrativo e Constitucional e foi alvo da operação da PF nesta quinta. Foi sócio da Siqueira Castro na área de Direito Regulatório e integrante do Comitê de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Nesta quinta, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, há ainda medidas cautelares como proibição de contatos entre os investigados, retenções de passaportes e destituição de cargos públicos. A operação mira Bolsonaro, que terá que entregar o seu passaporte em 24 horas, além dos ex-ministros e militares como Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Outro lado, o DCM entrou em contato com o advogado do ex-ministro Anderson Torres e outros alvos da operação da PF para ter um posicionamento. A reportagem será atualizada caso eles se manifestem. Aí eu botei uma atualização. Atualização 19 e 16. O advogado de Torres, Elmar Novak, respondeu à reportagem afirmando que a equipe jurídica ainda está estudando a situação. Perguntamos se a situação se complica para o ex-secretário, sendo considerado parte do núcleo jurídico da suposta tentativa de golpe. O defensor afirmou que ainda é cedo para dizer. E é isso aí, gente. Reportagem minha com a Vanessa, trazendo aí informações para vocês quentinhas, para todo mundo ficar por dentro de tudo, gente. Vamos mandar superchats, galera? Vamos aqui contribuir, vamos fazer aqui a nossa parte. Estamos aí na metade final da nossa live, precisamos da ajuda de vocês para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas, para a gente poder acompanhar todas as principais informações. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá para a gente poder acompanhar todas as questões, tá bom, gente? Tô vendo aqui uma coisinha antes de ler as próximas informações. Peraí. Olha só, gente. O Sleeping Giants tá subindo alguns trechos dessa reunião da golpista. E eu quero mostrar pra vocês aqui antes da gente seguir na live, porque é menos de um minutinho. Vamos ver o que o Bolsonaro falou na tentativa de golpe, gente. Vamos ver juntos aí. Antes o vídeo estava disponível só lá no Jornal Globo. Então a gente vai trazer aí um minutinho só para vocês verem como é que o golpe foi tramado no interior da República Brasileira, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver juntos aqui esse vídeo que acabou de sair. Saiu há 10 minutos. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil.
Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí, mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral tem que... Quem responde para a CGU vai... É isso? Faltou um trechinho aqui, peraí. Vamos ver se carrega. Eita, nós. Vou dar um refresh aqui. Aliás, parabéns ao Sleeping Giants pelo excelente trabalho. Eles são muito bons. Vamos ver de novo. Pô, mais claro do que está aí, mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral tem que... Quem responde para a CGU vai... É isso, gente. Acho que deu um probleminha aqui no final da gravação. Mas é isso. Bolsonaro tramando o golpe com o Braga Neto, seu candidato a vice. E muita gente ali acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Para todo mundo ficar por dentro de tudo. Trouxemos reportagem, trouxemos informação. Golpistas, golpistas canalhas, golpistas absurdos. O que esses caras queriam? Eles queriam uma guerra civil nesse país. Eles não aceitam o resultado das eleições. Vamos ver a coluna do Bernardo Melo Franco lá no Jornal Globo, que também é um ótimo jornalista. Vamos acompanhar aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Não esquece, gente, superchats, contribuições. Vamos fazer aqui o trabalho acontecer. A Polícia Federal fecha o cerco a generais e expõe o Estado-Maior do golpe. Ao apreender os passaportes de militares que marcharam com Bolsonaro, o STF abre caminho para romper com a tradição de impunidade. Demorou, mas enfim chegou a vez dos generais. A Polícia Federal fez ontem a primeira operação contra militares de alta patente envolvidos na tentativa de golpe. De acordo com as investigações, eles estavam no topo da conspiração de Jair Bolsonaro contra a democracia. A Polícia Federal fez buscas nas casas de 5 generais e um almirante que serviram de projeto ao capitão. 3 chefiaram os ministérios e 3 deles comandaram tropas. Todos participaram do plano para rasgar a Constituição e subverter o resultado das urnas. O mais influente do grupo era o general Walter Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Bolsonaro. Descrito como estadista durante a intervenção na segurança do Rio, ele emerge do inquérito como um radical de estilo miliciano. Além de conspirar contra a democracia, tramou contra os colegas de farda que hesitaram em aderir ao Estado-Maior do golpe, propôs oferecer a cabeça do comandante do exército e incitar uma turba contra o comandante da aeronáutica. Inferniza a vida dele e da família, ordenou o presidente. Em reunião com o presidente, o general Augusto Heleno disse que era preciso virar a mesa antes das eleições. O general Paulo Sérgio Nogueira descreveu o Tribunal Superior Eleitoral como um inimigo a ser aniquilado. Vou romper aqui e iniciar a minha operação, informou após liderar uma campanha de desinformação contra a urna eletrônica. Tem que ser todos presos mesmo, Lúcia. Tem que acontecer isso. As descobertas da PF enfraqueceram versões fabricadas para atenuar o papel dos militares na tentativa de golpe. De acordo com as investigações, o complô não atraiu apenas oficiais da reserva. O comandante da Marinha se envolveu até o pescoço, que é o Garnier. O chefe de operações especiais do Exército informou ao capitão que a sua tropa estava pronta para agir. Se não marchou na linha de frente, o comandante da Força Terrestre também não se levantou publicamente em defesa da legalidade. Após a derrota de Bolsonaro, Freire Gomes assinou uma nota que ajudou a manter os extremistas na frente dos quartéis. Ao mesmo tempo, protegeu o acampamento ilegal que serviria de incubadora para os atos de 8 de janeiro.
Fã da ditadura de 64, Bolsonaro encorajou os militares a retomarem a velha tradição de golpes e quarteladas contra o poder civil. Ao longo da história, os conspiradores sempre conseguiram barganhar anistias e escapar da justiça. Ao ordenar a apreensão dos passaportes e proibir os generais de deixarem o país, o Supremo Tribunal Federal abre caminho para romper com essa sina. Meus queridos e minhas queridas, ótima coluna aqui do Bernardo. Vamos entender aqui direitinho para todo mundo ficar por dentro de tudo. Flávio Oliveira, militares no alvo. Nada chamou mais atenção do que o envolvimento da alta cúpula militar no governo Bolsonaro. Vamos entender aqui direitinho. Nada na operação da Polícia Federal ontem chamou mais atenção do que o envolvimento da alta cúpula militar do governo Bolsonaro na trama golpista. As evidências de participação, sobretudo dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, ministros de Estado, e do almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, põem fim a décadas de passividade e de subordinação de instituições civis às Forças Armadas. Nenhum deles foi indiciado, denunciado, tampouco julgado, mas as investigações sobre uma dezena de fardados em encontros e ações contra o sistema eleitoral e a democracia são inéditas na história do Brasil. Carlos Fico, professor na UFRJ, historiador com décadas de pesquisa sobre a ditadura civil-militar, confirma: pela quantidade de crimes óbvios e de rastros deixados, era esperado que a PF em algum momento chegasse aos militares. A surpresa decorre da mudança nessa tradição de impunidade, mas a investigação e eventual punição de militares deveria ser uma regra numa democracia, não uma exceção. No entanto, ela nunca aconteceu, nem no período 46 e 64 e nem após a redemocratização. A reunião gravada em 5 de julho de 2022 pelo tenente-coronel Mauro Cid, a que a PF teve acesso, ratifica a suspeita de que o 8 de janeiro não foi um ato isolado, mas um ápice de uma escalada de meses. O relatório final da CPMI dos atos golpistas já trazia o diagnóstico de que aquele domingo foram resultado de uma série de hipóteses golpistas testadas, nas palavras do pastor Henrique Vieira, do PSOL, membro da comissão. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, também integrante, lembra que o relatório final recomendava o indiciamento de boa parte dos alvos de prisão e de busca e apreensão de ontem. Jair Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Garnier, General Paulo Sérgio, o ex-ministro Anderson Torres, o jurista Almir Saad, o ex-assessor da presidência Felipe Ger Martins, são alguns desses nomes. A decisão de mais uma centena de páginas do ministro Alexandre de Moraes, que segundo a Polícia Federal foi monitorado pela estrutura paralela de inteligência instituída pelos golpistas, reproduz as declarações estarrecedoras do grupo político que comandava o país naquela altura, a começar pelo presidente da República. Foi uma espécie de repetição do 22 de abril de 2020 que deu na saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e na revelação do plano do então titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de passar a boiada para flexibilizar a legislação durante a pandemia. O então presidente e candidato à reeleição insta ministros e membros das Forças Armadas a atuar pela sua permanência no poder em uma atitude de flagrante desvio de finalidade das funções do governo, desvio de finalidade das funções do cargo, segundo a Polícia Federal. Na sequência, refere-se sem pudor a medidas para tirar credibilidade de autoridades eleitorais e das urnas eletrônicas antes do pleito, avisa sobre a reunião com embaixadores que mais tarde se tornaria inelegível por 8 anos, em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro confirma o caráter eleitoral da PEC 1522, batizada ao gosto de freguês da PEC das bondades, da infâmia e dos auxílios. A cúpula do governo menciona a votação pela Câmara dos Deputados da lei que prorrogou o estado de emergência instituído nos primeiros anos da pandemia da Covid-19 para despejar 41,5 bilhões em programas de transferência de renda a 3 meses da eleição.
A Câmara deve votar hoje, acabou votando no dia 12, a PEC da bondade, como é chamada, e não tem como depois dessa PEC a gente não tá pensando nisso, manter 70 do votos, ok? Mas a gente vai ter 49%. Eu vou explicar o porquê, né? Disse o candidato à reeleição. Em agosto de 22, por conta da PEC, o governo retomou o pagamento do Auxílio Brasil de 600, corrigiu o valor e ampliou a base de beneficiários do Vale Gás, iniciou repasses a caminhoneiros e taxistas. Com aval do Congresso Nacional, Bolsonaro pôs de pé o megaprojeto de compra de votos travestido de política pública. À época, não faltou quem apontasse a ilegalidade, mas até a base parlamentar da oposição votou a favor da PEC por medo de perda de votos. O crime eleitoral era flagrante, mas a intenção escancarada pelo presidente numa reunião de governo choca. A democracia viveu sob ameaça nos anos do ex-capitão Bolsonaro como presidente. Ontem tornou-se público mais um capítulo dessa história assombrosa de conspiração golpista. Que não tarde a punição dos responsáveis, militares, entre eles, para que a ameaça nunca mais se repita, meus queridos e minhas queridas. E a Lúcia tá ajudando, hein, gente? A Lúcia tá aqui empenhada conosco, mas tá faltando aí contribuições de vocês, 9 da manhã já. Deixa eu fazer minhas continhas aqui só para ver o que tá faltando aqui de superchats. Vamos lá, meus queridos, vamos nos engajar, vamos ajudar. A gente precisa nesse momento, meus queridos e minhas queridas, olha só. 51 menos 15, vamos lá. Que eu tô fazendo grosseiramente aqui a conta. Falta 36 pilas, gente, vamos lá. Que se a gente puder ultrapassar a meta é melhor. Porque nós tivemos algumas lives no vermelho essa semana. Então quem puder nos ajudar, eu agradeço muito. O Mourão com as falas dele ontem pedindo golpe, né? Pois é. Infeliz e golpista, criminoso o que o Mourão fez ontem. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, vamos chegando aí à parte final do nosso programa. Agradecer a todo mundo que está presente aqui conosco, a todo mundo que está contribuindo, a todo mundo que está dando a sua atenção à Folha Democrata. A Folha Democrata é um canal novo que surgiu nas eleições de 2022, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou pelo seu terceiro mandato. A piada do dia, todos aqui com a inteligência acima da média. Pois é. E o Bolsonaro uma besta, né? Burro demais. Vamos lá pra gente poder acompanhar. Vamos lá pra todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, gente. Olha só, gente, tá pegando aí os vídeos aí da reunião também. E a galera tá mandando brasa, tá? Tá todo mundo postando aí. Ô, Lúcia, obrigado, querida. Olha só que bacana. Poxa vida, obrigado você pela sua super contribuição. Fechamos a meta, gente. Se vocês puderem ajudar com mais 50, a gente agradece. Mas eu entendo que está complicado para todos, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá pra gente poder acompanhar. E a gente fica por dentro de todas as informações, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá pra todo mundo ficar por dentro de tudo. E pra gente não perder absolutamente nada. Olha só, uma última reportagem. E vapor, Pedro, vapor. É vapo, queridos. É isso aí. E quem puder nos ajudar aí, não tô pedindo pra Lúcia, tô pedindo pra outras pessoas que estejam nos acompanhando. Quem puder ajudar com mais 50, nós fechamos 2 lives no vermelho. Então, se vocês puderem ajudar, agradeço de coração, tá, gente? Olha só, tem uma reportagem da Folha Não Democrata, que é a Folha de São Paulo, e eu quero ler essa matéria antes da gente fechar. A Polícia Federal investiga se general preparou plano golpista à espera do decreto do Bolsonaro. Estevan Teófilo foi alvo de buscas em operação que investiga o planejamento do golpe.
para favorecer o ex-presidente. Reportagem do César Feitosa. A Polícia Federal investiga se o Comando de Operações Terrestres do Exército preparou um plano operacional para cumprir eventuais ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro determinasse no decreto golpista, como intervenção no TSE, Tribunal Superior Eleitoral e prisão de ministros. O planejamento, segundo investigadores da PF e militares ouvidos pela Folha, teria sido realizado por determinação do general Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, então chefe do Comando das Operações Terrestres. Ele foi alvo de buscas na operação realizada pela PF. Na quinta-feira, são investigados também 2 oficiais que auxiliavam Teófilo no órgão, o coronel Cleverson Ney Magalhães e o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. A Folha de São Paulo tenta contato com Teófilo há 5 meses, sem sucesso. O general disse a interlocutores militares que não realizou nenhum plano e nem teve acesso a minutas de decreto golpistas. Em nota, o Exército disse que não tomou conhecimento de nenhum planejamento para cumprimento de ações que estivessem fora do ordenamento jurídico em vigor. Segundo as suspeitas levantadas por investigadores e relatos de militares, o plano golpista considerava as minutas de decreto em discussão no Palácio do Alvorada, minhas queridas e minhas queridos. Meus queridos e minhas queridas. Algumas delas falavam em prisões de ministros do TSE, como o presidente Alexandre de Moraes, e o fechamento da Corte Eleitoral, com a preservação de documentos internos para investigação de possíveis irregularidades no pleito e convocação de novas eleições. Por isso, o plano para cumprir o decreto golpista, que deveria prever a quantidade de militares blindados e empregados... caramba, acabei de ver que eu fiz uma besteira aqui, né? O lettering aqui do nossa live, gente. Gente, se tiver alguma coisa errada na live, vocês me falam, tá? Que, ó, aqui tava certo, mas aqui tava errado. Generais ouvidos pela Folha negam que o comando do Exército tenha recebido informações de um planejamento de um golpe dentro do quartel-general e reforçam que a força atuou de forma legalista, sem aderir a movimentos antidemocráticos. Na decisão que autorizou as buscas contra militares, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reproduziu trechos do parecer da Polícia Federal que indicam a participação de Teófilo nos planos golpistas. Mensagens encaminhadas por Mauro Cid ao general Freire Gomes sinalizam que o então presidente Jair Messias Bolsonaro estava redigindo e ajustando o decreto e já buscando respaldo do general Estevan Teófilo Gaspar Oliveira a registros que esse último esteve no Palácio do Planalto no dia 9 de dezembro de 2022, folhas 169, tudo a demonstrar que os atos executórios de um golpe de Estado estavam em andamento, diz o trecho da decisão. Em outro trecho, as mensagens trocadas por Mauro Cid com um colega apontam que Teófilo teria concordado em executar as medidas que culminaram na consumação do golpe de Estado, desde que o presidente Jair Messias Bolsonaro assinasse o decreto que vinha a ser debatido e ajustado, embora não se contasse com a adesão do general Freire Gomes. Como a Folha mostrou, o comandante do Exército Freire Gomes relatou a generais apelos golpistas de Bolsonaro e seu entorno. A decisão do alto comando da força, porém, foi de rechaçar os atos antidemocráticos. O comando das operações terrestres é uma das principais estruturas do Exército. Entre as suas responsabilidades está de operacionalizar planos para preparo e emprego da força. Isso inclui a formulação de diretrizes de planejamento para as operações militares, conhecidas internamente como DPOMs. São documentos que definem detalhes de como será o emprego do Exército em determinada operação. No processo eleitoral, por exemplo, o Comando de Operações Terrestres preparou uma diretriz para o emprego de militares na distribuição de urnas em regiões de difícil acesso, no contexto da operação de garantia de votação e apuração. O órgão, então chefiado por Teófilo, não possui tropas que ficam restritas aos comandos militares na área. O tenente-coronel Mauro Cid foi nomeado para o cargo no Comando de Operações Terrestres após ter sido proibido de assumir o 1º Batalhão de Ações do Comando em Goiânia por decisão do presidente Lula. Após preso, Cid recebeu a visita de 3 generais da ativa, todos do Comando de Operações Terrestres, encontraram o militar Estevan Teófilo, Sérgio Schwingel, então subcomandante de Operações Terrestres, e Alexandre Cantanhede, então chefe do preparo da Força Terrestre. Teófilo integrou o alto comando do Exército até o dia 1º de dezembro de 2023, quando passou
a reserva da cerimônia fechada no QG do Exército, havia um acerto interno na cúpula da Força para nomeá-lo assessor militar na representação do Brasil na ONU, Organização das Nações Unidas. Trata-se de um cargo rotativo entre as Forças Armadas que muda a cada 2 anos. Seria a vez do Exército. O general, porém, decidiu recusar o acordo alegando problemas particulares. General faz parte de uma das famílias mais longevas do Exército, cujo início da tradição remonta o Brasil Império. Seus irmãos Guilherme e Manuel Teófilo também chegaram ao generalato, meus queridos e minhas queridas. A estratégia de Bolsonaro de reverter o resultado eleitoral passou por mudanças em novembro e dezembro do ano retrasado, antes de avaliar com chefes militares em detalhes a possibilidade de dar um golpe militar contra a eleição de Lula. Aliados de Bolsonaro contam que o ex-presidente em novembro apostava nos relatórios das Forças Armadas e do PL para questionar formalmente o TSE sobre as supostas fraudes que teriam ocorrido no segundo turno das eleições. O relatório das forças, porém, não apontou nenhuma irregularidade. O documento foi enviado ao TSE no dia 9 de novembro e mostrava os procedimentos estatísticos ocorreriam sem ressalvas e a análise dos boletins de urna não identificou divergências. A expectativa do Palácio da Alvorada depois passou a ser os relatórios de técnicos contratados pelo PL. Em 22 de novembro, o partido pediu a invalidação dos votos na urna na versão antiga, mesmo sem apresentar as provas da fraude. Eles argumentaram que 279 mil urnas eletrônicas apresentavam problemas crônicos de desconformidade irreparável no seu funcionamento. No dia 23 de novembro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou a ação do PL e condenou a campanha de Bolsonaro ao pagamento de multa no valor de 22,9 milhões por litigância de má-fé. No dia seguinte, Bolsonaro convocou os então comandantes das forças para uma reunião. Participaram o general Freire Gomes, o almirante Almir Garnier e o brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica. Outros encontros foram realizados em dezembro, como a reunião citada pela PF, no qual Bolsonaro teria apresentado a minuta de decreto golpista aos chefes militares e ao ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e auxiliares. Boa reportagem, hein, gente? Bom mesmo. Pedrão, você é o cara. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigado, querido Marcelinho Pedrosa. Olha só. Para encerrar mesmo de vez, depois aí da gente fechar a nossa meta, Xanda Fontes, nossa sócia, lembra aqui, hoje tem 1 hora de política, 17 horas com Carlito Neto e o Entre Nós com o Sérgio Hoff, às 9h30, meus queridos e minhas queridas. Então, assistam os programas aqui, fiquem atentos. Tem uma live legal lá no Drops de Jogos também, meus queridos, que eu trato aí de alguns assuntos importantes. Entrem lá, inscrevam-se e deem visualização também. Tá conectado nessa live, gente. Vida longa e próspera, galera. Bom dia pra todo mundo. Bom café da manhã pra quem ainda não tomou café, gente. Até mais.